Olá, como estão? Aqui mais uma vez, aqui estamos para o nosso programa O Caminho. O meu nome é José Bernardo e aqui estamos mais uma vez para falar da Palavra de Deus, das Escrituras e proclamar a mensagem de salvação. Foi essa comissão que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu e disse-nos: ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criatura e batizai em nome do nosso Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é por essa mesma razão é que fazemos isso que estamos a fazer agora. Portanto, há cerca de 2 semanas atrás falámos da maneira de estarmos preparados, porque nunca sabemos quando a nossa hora chegará. Qual hora? A hora é ou a nossa, quando deixa o coração bater a última vez, ou a morte física, que todos a garantia é 100%, portanto nenhum de nós escapa a isso, e portanto falámos sobre isso e a maneira de estarmos vigilantes. Hoje vamos falar, portanto, o que é que depois quando o indivíduo é salvo, portanto, o que é a salvação e outras coisas que vão a ter, que é a justificação, a redenção e portanto, o que é que vai ter, o que é que acontece depois de nós, portanto, começarmos a nossa jornada com o Senhor, portanto, o que é que acontece. E, portanto, este é o título da lição para hoje, portanto, o que é que acontece depois da salvação. E, portanto, vamos começar hoje no Evangelho no quarto Evangelho de São João. Eu já que estou, e vamos começar nos versos 13 e 17, desculpem, no 16 e 17. Portanto, a palavra de Deus diz-nos: porque Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pareça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele. Portanto, este é o primeiro ponto. O nosso Senhor Jesus Cristo foi enviado para nos salvar. Portanto, nós não nos podemos salvar a nós próprios. Portanto, precisamos ser salvos, porque sem Cristo todos nós estávamos destinados para o inferno, eternamente separados de Deus. Portanto, esta é a salvação, porque nós precisamos de um Salvador, porque nós nascemos já com o pecado original e, portanto, temos que ter alguém que fez o atonamento para os nossos pecados. Portanto, é a salvação. Portanto, isso quando nós somos convertidos, é isso que temos. Portanto, depois vem a redenção. Portanto, a redenção, e vamos ler agora portanto, o que é que nos diz a palavra de Deus sobre o que é a redenção. Portanto, no livro, na carta de São Paulo aos Efésios, portanto, vamos ver no São Paulo aos Efésios, aqui está, e diz-nos, portanto, a redenção, portanto, no capítulo 1, no verso 7, e diz-nos: é nele que temos a redenção, aí está, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Portanto, a remissão é como nós, Jesus pagou o resgate, como hoje acontece quando, especialmente nesses grupos terroristas que estão normalmente raptam pessoas e depois pedem um resgate. Portanto, a redenção é que o nosso Senhor pagou esse preço. Como é que ele pagou o preço? Com o seu próprio sangue. Portanto, redimiu-nos. Portanto, e diz-nos aqui também no mesmo capítulo da carta aos Efésios, diz-nos, começar no verso 4, e diz-nos também: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e estando mortos pelos nossos delitos, temos a vida juntamente com Cristo. É pela graça que fostes salvos. Com Ele nos ressuscitou e nos fez sentar lá nos céus, em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros a extraordinária riqueza da sua graça, pela bondade que teve para conosco, em Cristo Jesus. Porque aí está o verso 8 e 9. Porque é pela graça que fostes salvos, mediante a fé.
Isto não é de vós que se deve, é um dom de Deus. Não vem pelas obras, para ninguém se gloriar, pois nós somos obra sua, criados em Jesus Cristo em vista das boas ações que Deus de antemão preparou para nos praticarmos. Portanto, a salvação e a redenção vêm lado ao lado uma da outra. Portanto, a redenção, portanto, vem para o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nos redimiu, portanto, pagou pelo seu sangue. Portanto, a salvação, se diz-nos aqui no verso 8 que é um dom de Deus, portanto, ninguém nos pode gloriar, portanto, não é os meus bons trabalhos que eu faço, ou portanto, as minhas boas ações, portanto, se é um dom de Deus, portanto, recebemos de graça, portanto, é outra parte, a redenção. A terceira que eu quero explicar hoje também é a justificação. Portanto, quando nós recebemos o Senhor, portanto, somos justificados. Portanto, o que é que nos diz na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, portanto, nos Romanos, no capítulo 5, aí está, carta aos Romanos, capítulo 5, portanto, os resultados da justificação. No primeiro verso diz-nos: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso pela fé a esta graça na qual permanecemos e também nos gloriamos, apoiados na esperança da glória de Deus. Portanto, quando recebemos o Senhor, tem aquela paz do Senhor. Tanto nós primeiros, como o inimigo, estávamos em guerra com o Senhor. Portanto, a justificação quer dizer, portanto, a guerra nesse momento parou, no momento em que nós fomos convertidos, e portanto recebemos, portanto é a paz, portanto ficamos em paz com o Senhor. Esta é aquela paz, é como, portanto, quando duas nações andam em guerra e determinam que depois têm que fazer um tratado de paz. Portanto, nós estávamos em guerra com Deus e depois nós, portanto, tivemos a paz. Mas esta é a paz, portanto, o absentismo da guerra, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, prometeu-nos outra paz diferente, portanto, que está no Evangelho de São João, no capítulo 14. Vamos lá dar uma olhada no São João, capítulo 14. São João, capítulo 14, e nos versos 27. 14, verso 27. Portanto, isso foi o nosso Senhor Jesus Cristo portanto, a falar com os seus discípulos, e disse-nos: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem te atemorizes. Portanto, ouviste o que eu vos disse, mas eu voltarei para vós, e se me amasses, certamente vos alegreis para eu ir para o Pai. Portanto, foi esta paz que o Senhor, deixe-vos a paz, a minha paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é uma evidência que nós estamos na vontade do Senhor, fazemos a sua vontade. Portanto, portanto, a justificação, quando uma pessoa acredita no Senhor, o Senhor perdoa essa pessoa e tira a culpa dessa pessoa. E o indivíduo, quando está salvo, está em paz com o Senhor. Portanto, portanto, temos a primeira salvação, a redenção e a justificação. Agora, a número 4 vem, portanto, a reconciliação. O que é a reconciliação? Portanto, nós temos a imagem quando, por exemplo, os casais têm problemas no casamento ou separam-se por alguma razão e, portanto, por vezes reconciliam-se. O que é a reconciliação? Portanto, a reconciliação é duas partes que estavam separadas, como damos o exemplo do casamento, portanto, e voltam outra vez a estar juntos. Portanto, estávamos separados de Deus e voltamos a estar juntos. Portanto, isso é reconciliados com o Senhor. Portanto, a reconciliação é a quarta, portanto, a quarta aspecto que temos a doutrina que tem lugar depois da salvação. Portanto, a salvação resulta numa relação com Jesus. Antes estávamos separados de Deus, mas
mas agora somos filhas e filhas de Deus, e nosso Senhor Jesus Cristo nos diz que nós somos seus amigos. Portanto, no capítulo de João, aqui mesmo na página a seguir, no capítulo 15, diz-nos, no verso 15, diz-nos: não foste vós que me... já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Chamei-vos amigos, porque quanto ouvi do meu Pai, vos dei a conhecer. Portanto, primeiro éramos inimigos de Deus, nós agora somos amigos. Isto é as palavras que vêm da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, que estão aqui nas Escrituras. E, portanto, temos também outra passagem que nos diz, na segunda epístola do São Paulo aos Coríntios, portanto, no capítulo 5, vamos lá ver, no capítulo 5 é que nos diz. Os Coríntios é depois dos Romanos, portanto, é a segunda carta. Primeiro, aqui está, portanto, já passei, o 2 Coríntios, no capítulo 5. Portanto, começamos no verso 18. Portanto, vou começar no verso 17. Se alguém está em Cristo, é uma criação. Passou o que era velho, eis o que tudo se fez novo. Tudo isto vem de Deus, que por meio de Cristo nos reconciliou. Está a reconciliação. Nos reconciliou e nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, nós que estávamos separados de Deus, agora, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, voltámos a estar, trouxe-nos, reconciliou-nos, ficámos juntos, como eu expliquei quando os casais estão separados, portanto, deve-se a reconciliação. E, portanto, são as quatro: a salvação, a redenção, a justificação e a reconciliação. Portanto, estas quatro têm lugar depois da primeira vez a salvação. Portanto, o Senhor redimiu-nos com o seu sangue. Justificados, portanto, com Deus temos a paz do Senhor. E a reconciliação, que estávamos afastados de Deus e agora estamos juntos, deu-nos este ministério. Conclusão: nós temos que reconhecer que não obtemos a salvação pelas nossas boas ações, pelos trabalhos, nem pela nossa vocação. A salvação é pela graça do Senhor, não pelo nosso mérito, não a merecemos, mas é uma dívida do Senhor, uma dádiva do Senhor. Mediante a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, isso é que Ele adquiriu isso para nós. Portanto, é a conclusão quando o indivíduo, portanto, tem a salvação, algo diferente acontece. Portanto, não é a mesma pessoa, como nos diz aqui na carta aos Coríntios, no verso 17, se alguém está em Cristo, portanto, é uma criação, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis tudo se fez novo. Portanto, aquilo que do passado, os pecados que essa pessoa tinha, portanto, nesse momento que o Senhor é uma nova criação, portanto, isso foi tudo perdoado ao indivíduo. Portanto, a partir de agora, é uma nova criação em Jesus Cristo. Temos também na carta, como li na carta do São Paulo aos Efésios, portanto, a salvação, que também nos diz que vem em Cristo, portanto, no capítulo 2, vou ler esta parte até ao verso 6, portanto, isto era a condição de nós todos antes de sermos salvos. No capítulo 2 diz-nos: vós estavas mortos pelos delitos e pecados em que viveste outrora, segundo o costume deste mundo, de acordo com o príncipe da potestades do ar, o espírito que atua nos rebeldes. Aqui está o verso todo. Todos nós, portanto, não há exceção, também andamos outrora entre esses, com os nossos apetites carnais, satisfazendo as tendências da carne e dos nossos sentimentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Aí está a palavra mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, e estando nós mortos pelos nossos delitos, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela graça que foste salvo. E nos ressuscitou e nos fez sentar lá nos céus, em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos futuros
a extraordinária riqueza da sua graça, pela vontade que teve para conosco, em Cristo Jesus. Portanto, aqui estamos mais uma vez a salvação, portanto, que não é por nossos bons trabalhos, nas nossas ações, mas pelo amor de Cristo, que Deus o mandou a este mundo para que nos reconciliasse. Portanto, as Escrituras dos Hebreus diziam que o Messias um dia vinha e vinha. Muitos deles não esperavam um Messias político que viesse destronar os romanos. Nessa altura controlavam a Palestina, a Terra Santa, portanto, portanto o povo judeu pensava que precisavam de um indivíduo, de um militar que viesse destronar os romanos e restaurasse outra vez a fé dos israelitas e restaurasse o seu país. Pois isso não aconteceu. O Senhor veio com outras intenções, com outra intenção, não para salvar a nação da guerra e mas para nos salvar as nossas almas e para que um dia, quando esta vida terminar, temos outra vida, a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta foi o propósito da vinda do Senhor à Terra. Muita gente diz já, mas todos os lugares conduzem a Roma, isto é uma maneira de falar, ou a todos os lugares, todos os caminhos, como querem dizer, vão ao céu. Mas isto, portanto, as Escrituras não nos dizem isso. As Escrituras dizem que Jesus é o único caminho. Ele diz que é o mesmo nome deste programa: eu sou o caminho, a verdade e a vida, no Evangelho de São João, no capítulo 4, eu sou o caminho. Portanto, se houvesse outros caminhos, como diz, para o céu, acham que Deus vinha aqui, deixou morrer o seu Filho para os nossos pecados? Se houvesse outro caminho, não tenho a certeza que o Senhor não vinha a morrer por nossos pecados na cruz, ter o escárnio que lhe fizeram, de cuspirem, de baterem, de deixarem o corpo todo macerado. Se houvesse outro lugar, o outro caminho. Mas na verdade ele diz: não, eu sou o único caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, esta é a mensagem de salvação. Portanto, não há outro caminho. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo disse: eu sou. São Pedro disse, portanto, mais uma vez antes de terminar, São Pedro nos Atos dos Apóstolos, portanto, diz-nos no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Ora, aqui está, capítulo 4, no verso 12. E diz-nos: ele é a pedra que vós, construtores, desprezaste. Portanto, isto é um título messiânico, o Salmo 118. E não há, isto é o Pedro a falar: e não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nos possa salvar. Portanto, isto é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não há outro nome, não há debaixo do céu que podemos ser salvos. E essa pessoa que para ser salvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Tenho que me arrepender dos pecados, reconhecer: Senhor, eu sou um pecador, não me posso salvar a mim próprio. Portanto, venha à minha vida com uma oração como esta, perdoai-me meus pecados, e portanto eu quero fazer a vossa vontade e ter um dia, quando esta vida terminar, ter como o ladrão na cruz, ter um lugar no vosso eterno reino. Portanto, desta é a mensagem de salvação e portanto é a mensagem do Evangelho que Nosso Senhor nos mandou proclamar em toda a terra. E portanto, com isto, com esta mensagem terminamos, e espero-vos voltar na próxima semana ou na outra semana dar outra mensagem sobre portanto, desejo que tenham uma boa semana, e então até à próxima. Fiquem com Deus, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Tell us again in English. Hi, I'm João Bernardo. Once and again we are here to proclaim the message of the salvation and our broadcasted way. And today we speak about what takes place after we get saved. So we talk about the doctrines of justification, redemption, and reconciliation. And these doctrines, most of them, you talk about the redemption. I come to my mind Ephesians 1:7, when by the blood of Jesus Christ He redeemed us. Like redemption is like when you buy back something, like our Lord. What He bought, like when the people today we see that in the special that terrorist group, sometimes they take people and they ask for the people to pay so to redeem that person. So what's exactly our Lord did for us? He paid with His own blood that price. Then salvation we talk about after that was a gift from God. So we talk about justified in Romans 5:1. Being saved by faith, you are justified and you receive peace of the God through our Lord Jesus Christ. So the person who justifies us is the Lord Jesus Christ. Reconciliation was the third one I talk about. Was we see that word special in marital counsel. The people sometimes people they or divorce or they split. So to redeem those people, they gotta come together. That's redemption. That's you and I when you are separate from God. So our Lord reconciles. So bring us back together. That's the another doctrine of the faith, and was those four: salvation, redemption, justification, and reconciliation. So was pretty much that the art of the message about especially the salvation. That's the great commission that our Lord gave to us, to go in the gospel of Matthew in the last chapter, go into all the world and proclaim the gospel. And the church is still here today, so that message is applied today to us like applied 2,000 years ago to the disciples to proclaim the gospel. So the people, they don't need a political messiah, they need a savior. And that's why we do what you do over here, to proclaim the message and the people to come to the knowledge of salvation through our Lord Jesus Christ. The only way to obtain that, you gotta repent from your sin and pray like this: Lord Jesus, come to my life. I know I'm a sinner. I need somebody to trust and put my faith in you. And with a simple prayer like this, you come to the knowledge of our Lord Jesus Christ, and your sins will be forgiven, and one day you have a place in this eternal kingdom. That's the message of salvation. Until then, I see you next week, and God bless you, rich bless you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.